Olá, eu sou Janaína Leite, eu sou diretora, atriz, dramaturga, estou aqui em São Paulo e quero falar um pouco sobre o espetáculo Came 101 Noites, esse trabalho, não sei nem se chama de espetáculo, mas que ele foi criado a partir da experiência de trabalhar em plataformas de sexo virtual pago ao longo de 101 noites, daí o nome, pesquisando essa relação entre teatro e pornografia, que eu já venho fazendo desde Stabat Mater, que é um espetáculo anterior a esse. Eu acho que acaba. Eu não entrei nesse universo como uma pesquisadora desse território, alguém que já sabia do que se tratava, né? Eu quis entrar de uma forma muito amadora para tentar que fosse um espaço de experiência, né? Mais pessoal do que, né, uma tese sobre pornografia. Mas, de fato, me parece que o que acontece, sim, são, obviamente, essas plataformas são muito compartimentadas. Você vai procurar mulheres trans, pessoas, né? Tem uma coisa das etiquetas, né? Que é muito forte nesses espaços de pornografia. Mas, sem dúvida, acho que quantitativamente, né? As cam girls, né? As mulheres estão aí em grande número nesse universo, né? Comparado aos cam boys, né? Com certeza mas tem um mercado gay muito forte, né? Tem toda uma questão dos corpos trans também, que são muito buscados nesse espaço da pornografia, né? Então é bastante diverso. Bom, eu já comecei a pesquisar aí algumas questões relativas à pornografia no Stabat Mater, que é um espetáculo de 2019. Lá tinha a proposta de realizar uma cena pornô, né? Eu, uma atriz de teatro, né, com um profissional da pornografia, e tinha esse disparador de juntar maternidade e sexualidade no mesmo caldeirão. Não, minha mãe faz o espetáculo comigo. E lá eu achei que a coisa estava um pouco encerrada, mas esse encontro com a pornografia deixa um monte de ponta solta, um monte de questão, né, de interesse ainda a investigar. E eu comecei em 2019 ainda, no fim de 2000, mas na pandemia ficou muito forte, né, esse desejo de seguir nessa investigação. E aí eu pensando essa dimensão escopofílica da pornografia, essa relação com a imagem, a questão do explícito, eu me lancei aí nessa experiência, primeiro muito prática, sem saber se isso ia virar um experimento artístico, né? Eu conheci uma menina cam girl durante ainda o processo de Stabat Mater, durante a temporada. Ela foi assistir o espetáculo e teve uma situação que ela, depois de ver a peça, que ela contou para a mãe dela que ela era trabalhadora sexual, né? Então teve um encontro bem marcante com a Anitta Saltiel, que usa o codinome Nietzsche para fazer o trabalho que faz. E de lá, ela que me introduziu nesse universo, ela que me ensinou a transitar nas plataformas, entender os diferentes formatos, né, de encontros que acontecem nesses lugares. E aí, no contexto da pandemia, já tinha esse projeto antes, mas no contexto da pandemia ficou muito mais evidente, né, por conta dessa relação virtual que está aí mediando a vida de todo mundo, né? Então e aí comecei meio por curiosidade, e foi virando uma investigação, um mergulho, né? E daí que eu comecei a desenvolver a estrutura desse espetáculo que a gente apresenta essa semana. O espetáculo, você acredita que seja um apontamento ou um questionamento sobre o tema para os espectadores? Eu acho que ele não se propõe a dar nenhum tipo de resposta ou conclusão ou julgamento. Ele não é um trabalho de tese, sem dúvida alguma, né? Uma tese distanciada sobre a pornografia, nem sobre as questões de gênero que estão ali. É muito mais a ideia de se colocar em experiência e o que esse universo pode revelar. Mas, sem dúvida, ele problematiza as nossas expectativas em relação a esses espaços pornográficos, a nossa dimensão do quanto nos nossos tabus em relação a esses universos, e nossos preconceitos em relação a esses universos, preconceito em relação às pessoas que exercem atividade sexual, preconceito em relação aos consumidores desse tipo, né, de experiência, de trabalho, né, seja presencial ou virtual. Então, certamente é um trabalho de questionamento, né, na medida que acho que tem outras visões que não, talvez, muitas aí do senso comum em relação a esses lugares, né? Então, acho que sim, sem dúvida. Apontamentos, não sei dizer, acho que não é nenhum tipo de... Não tem nenhuma saída, não tem nenhum tipo de resposta, né? Para as questões que atravessam esses universos, mas, sem dúvida, é um espaço de problematização, sim. Desse imaginário, né? Do nosso imaginário sobre tudo isso. No decorrer da sua pesquisa, teve algo que te incomodou mais?
E emendando já a pergunta, no decorrer da sua pesquisa, você percebeu em algum momento que alguns tabus vinham de você mesma? Ah, certamente, certamente. Acho que a questão do incômodo, bom, o momento de entrar, né, nesses lugares, eu tinha muito receio de que fosse ser justamente a minha própria estereotipia, né, em relação a esses universos, que assim, é um lugar estritamente de objetificação, um lugar que eu ia rapidamente, né, enfim, cansar de estar em algum tipo de modus operandi ali de subserviência, né, alguma coisa de violência mesmo, né, alguma coisa, eu tinha muito medo, assim, do tipo de abordagem que eu podia encontrar ali, de começar a me sentir mal com isso, né, algum tipo de, não tinha, eu não sabia realmente o que ia acontecer ali, né. E o que eu tive na maior parte do tempo mesmo foi uma surpresa em relação a dinâmicas muito diversas e plurais, são pessoas muito diferentes que você encontra. Na verdade, o que eu acho que as pessoas que procuram trabalho sexual nesses ambientes, elas procuram algo que é da ordem do relacional, porque se você quiser dar um play num vídeo para um né, desafogo rápido, você vai na infinidade que tem na internet de pornô, né? Ali você está diante de uma pessoa real, né? Tem realmente, você vai passear por esse site, você vai encontrar várias mulheres, homens ali, realmente diante de você. Então, isso, óbvio que você vai ter as pessoas que estão ali meio para, né, que pode ser para agredir, que pode ser para ofender, que pode ser para objetificar, mas você tem assim uma grande maioria que procura algum tipo de relação, que procura estabelecer algum tipo de vínculo, que procura estabelecer uma zona imaginária para poder realizar um fetiche. Então, para mim foi muito positivamente surpreendente, eu posso te dizer. Então, eu acho que quando talvez eu tenha me sentido mal, no sentido, foi com comparação. Quando às vezes que eu fiquei tentada em ver outros perfis, ver outras meninas trabalhando, porque aí eu sinto que eu perdia uma certa autenticidade, quando vinha algum tipo de autovigilância, quando vinha algum tipo de autojulgamento. Então, foi muito importante me manter o mais amadora possível, porque como sim existe uma zona de pessoalidade que aparece, de tabus, de desejos que transborda, eu não queria ter uma vigilância mesmo, né? Mas se eu fizer assim, eu vou ser tomada como tal, se eu fizer assado, eu vou ser menos feminista, sei lá, coisas assim, né? Então tinha essa vontade de deixar realmente acontecer em jogo as coisas, e aí certamente uma experiência bastante surpreendente, né? Dos meus medos, dos meus desejos, né? Coisas que aparecendo ali na relação com essas pessoas. Em relação à opinião das pessoas sobre essas que trabalham nesse segmento, você acredita que tabu e preconceito tem uma distância muito grande ou tá ali numa linha tênue? Eu acho que tá ali numa linha tênue, né? Porque o tabu, tudo que a gente não fala sobre, tudo que permanece meio recalcado, tudo que né, vai gerar estigma, vai gerar um campo muito, né? Eu leio muito a Monique Prada, que é uma puta ativista incrível, né? E ela fala, todo mundo acha que os clientes das prostitutas são perversos, psicopatas, e são pais de família. 99,99% dos frequentadores de prostíbulos, né, e é o teu pai, o meu pai, o tio, o teu primo, essa galera que na verdade vai encontrar meio um lugar que é de você poder viver coisas que não deveria, daí os tabus de novo, né? Coisas que não poderia viver, que não se dá o direito de viver, né? Ou todo o acordo da monogamia, do casamento, que também é muito mais fácil você procurar um trabalhador sexual do que você flertar com a sua colega de trabalho, que vai gerar muito mais demanda. Então, é todo, né, esse contrato muito, né, muito hipócrita, né, da monogamia, do casamento como instituição. Então, é isso, 99% são homens por aí, pessoas que você trocaria uma ideia, assim, não é gente psicopata querendo agredir mulheres, né? Então tem essas fantasias que caem, mas é isso, o tabu gera preconceito, né? O tabu gera silêncio, gera fantasma, gera umas fantasias, né? Então acho que tá tudo um pouco ligado. O espetáculo, ele dá segmento realmente à mulher nesse segmento profissional. Você pensa em criar um espetáculo, algum outro tipo de pesquisa que o segmento seja voltado para os homens nesse mercado? Acho que ali, né, eu como uma mulher cisgênera, né, eu estava
performando e vivenciando esse conjunto de projeções e representações, mas me relacionei basicamente, majoritariamente com homens, né? Então teve essa chance, né, de ver muito de perto um lugar muito de segredo, um lugar muito, né, muito privilegiado, assim, de ter contato com a masculinidade. Não sei muito sobre os trabalhadores sexuais homens. Eu entrevistei muitas mulheres nesse processo. No fim, depois que eu já tinha feito a minha experiência, eu comecei um processo de filme com uma diretora parceira que chama Lila Hala. A gente tem um filme que a gente está fazendo. E a gente entrevistou muitas cam girls, né, entre pessoas cis e pessoas trans, mas homens não. Agora, isso para esse projeto. Mas, num projeto que eu estou fazendo agora, que é um desdobramento já dessa pesquisa, da relação com a pornografia, que é uma releitura do História do Olho, do Josh Bataille, tem vários profissionais do sexo que estão com a gente. Então, e a gente tem vários meninos que trabalham com pornografia, seja porque fazem pornô, porque faz programa, porque trabalha com ensaios eróticos, assim. Então, os meninos estão com a gente agora, com certeza. Uma última pergunta. Você encontrou algum tipo de resistência quando você foi em busca de apoiadores, patrocinadores, por conta desse tema específico? Olha, tem sido bem delicado, assim, você tem toda a razão, assim, de colocar essa questão, porque Stabat Mater, por exemplo, é um trabalho que foi muito premiado, muito bem colocado nas mídias, plateia, mas é um espetáculo, por exemplo, que a gente nunca conseguiu vender uma temporada, nada, assim, né? Nos lugares que compram, né, que são mais instituições, né, a gente nunca conseguiu, fez pouquíssimas coisas, né, e com o trabalho teve muita repercussão, né, então esse trabalho ele aconteceu meio na onda desses editais que tiveram em São Paulo, em PROAC, que foi até uma sequência de vários suplentes que foram entrando, assim, também não acho que é um trabalho que de primeira ele pegaria, ele foi um pouco na sorte mesmo, assim, não acho que existe uma super abertura para esse tipo de trabalho, né? E para o meu trabalho mais recente, ainda bem, eu consegui um edital que é o Zé Renato, porque tinha uma comissão muito maravilhosa, né? Dodi Leal, Hamilton Azevedo, pessoas que são muito, né? Tem uma visão muito interessante, assim, do contemporâneo, mas, assim, já tive situações com esse trabalho novo também de censura, então não é óbvio que um trabalho como esse novo que eu estou para estrear, que eu vou conseguir estrear em algum espaço que não seja alternativo, que não seja viabilizado pelos meus próprios recursos, né? Então, sem dúvida, ainda é uma questão. Se colocar em qualquer espaço institucional, um SESC da vida, um sei lá onde, um Itaú, você botar um espetáculo com atores pornôs que flerta com explícito também, né? Então, nada óbvio. Obrigada, te agradeço esse espaço e a sua também, esse tipo de pauta, né? Querendo dar espaço para esse tipo de discussão também na mídia, que a gente sabe que nem sempre é óbvio. Muito obrigada. Imagina. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.